Tá cansado de saber que o professor ganha mal, não é mesmo? Mas e se te dissessem que pode ser diferente? Que trabalhar com educação física escolar também pode ser uma carreira atraente e rentável? Pois é isso mesmo que vem fazendo Luísa Moreira e Juliana Pérez por meio de um trabalho sobre educação física escolar nas redes sociais. Ficou interessado? Quer saber mais? Então fica com a gente em mais esse episódio de Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócio. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala turma, estamos começando mais um episódio de Educação Física SA, o podcast sobre trabalho, carreira e negócio. Eu sou Kleber Dias e hoje, excepcionalmente, eu estou aqui desacompanhado do meu parceiro André Schettino, que possivelmente teve problemas com o nosso fuso horário, eu ainda falo aqui da Espanha, mas de qualquer maneira a gente vai ter um episódio incrível, relevante, útil, que você, estudante profissional de educação física, deve acompanhar, seguir, compartilhar nas redes sociais, nos seguir também aí, porque nós vamos falar sobre educação física escolar, que é um assunto sobre o qual já nos cobraram aqui em comentários, em discussões no Facebook, sobre por que a gente só falava sobre fitness. Então chegou a hora da gente superar essa lacuna aí. E para isso, dando sequência aqui a essa temporada especial, terceira temporada com convidados dedicada ao empreendedorismo digital, eu vou conversar com duas professoras, que são também duas estudiosas desse assunto, que é a Luísa Moreira, que é professora do Colégio de Aplicação da UFRJ, tem mestrado e doutorado na área de educação, e também a Juliana Pérez, que também é mestre em Ciência da Atividade Física, também professora do Colégio de Aplicação da UFRJ. Ambas, além de participarem de um projeto de extensão do Colégio de Aplicação da UFRJ, junto com o Colégio de Aplicação da UERJ, que é o CICAPEF, sobre o qual também talvez elas comentem alguma coisa depois, elas têm um perfil no Instagram, uma iniciativa que eu considero extraordinária, que é o Edu Física Escolar, que é um perfil inteiramente dedicado a disseminar conhecimentos relativos à educação física escolar, a fim de tentar ajudar os professores a qualificarem a sua atuação e dessa forma, então, melhorarem também a educação pública e privada, mas sobretudo pública, que é onde concentra o maior número de professores no Brasil. Então, Luísa e Juliana, ou Lu e Ju, que é como vocês geralmente se chamam, que eu já vi nas redes de vocês. Obrigado aí pela disposição de vocês de conversar. É uma alegria, uma felicidade estar conversando aqui com vocês. Obrigado. Sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast. Eu já vou começar fazendo uma primeira pergunta para vocês. Como é que surgiu a ideia desse perfil tão interessante dedicado à educação física escolar? Bom, eu acho que eu começo, qualquer coisa a Ju continua. Inicialmente foi uma ideia minha, assim, de que eu estava. Eu e Ju, a gente já trabalha fazendo com alunos da graduação, estágio supervisionado. E esses alunos, quando se formavam, ou até mesmo durante o estágio, eles sempre procuravam a gente pedindo: olha, vou fazer um concurso, preciso da ajuda de vocês para fazer um plano de aula para uma prova de concurso. Ou eles se formavam: olha, eu preciso entrar, podem me ajudar aqui? Então, a gente sempre acabava ajudando esses nossos alunos que passavam pela gente. E aí, um belo dia, eu falei assim: Ju, por que a gente não faz o seguinte? Vamos tentar fazer com que a gente não fale só com esses alunos que passam por nós, mas a gente consiga levar a nossa voz aí para o Brasil todo, né? E ainda ganhar dinheiro com isso, quem sabe, né? Assim, isso ajude a gente a aumentar a nossa renda. Então, foi quando eu comecei a pesquisar coisas na internet, quais eram as possibilidades. E aí, em conversa com a Ju, a gente viu a possibilidade de fazer um curso online, em que a gente pudesse gravar um conteúdo que fosse ajudando essas pessoas, né? Na verdade, Lu, só para te interromper aqui, a gente já fazia, além desses alunos, né, da graduação que faziam estágio com a gente também fazia formação de cursos de formação de professores, cursos de extensão, tanto gratuitos quanto pagos, né? Então, assim, aí a gente começou a pensar, e a Lu viu que dava para escalar
né, essa proporção de alunos dentro desses cursos também pagos que a gente fazia presencial, né? Ela falou, Ju, presencialmente a gente consegue X. Se a gente escalar isso para o mundo da internet, a gente consegue muito mais. Aí a gente falou, pô, é mesmo, vale a pena. Então, a ideia do perfil, ela nasceu para expandir o conhecimento. Mas a ideia do curso online foi para expandir as possibilidades mesmo, né? Obviamente, também financeiras, de cursos que a gente já fazia no presencial, né? Eu sempre fiz cursos, principalmente sobre atividades de matriz indígena, porque o meu mestrado foi sobre isso, e a Lu falava sobre matriz africana, que eram 2 demandas muito grandes que chegavam para a gente e que a gente tinha esse know-how, né? E aí a gente fazia já no presencial. O Lu falou, cara, vamos escalar isso pro online, né? É bom dividir isso, porque assim, a gente tem um perfil que é a nossa voz ali do que a gente acredita quanto à educação física escolar, de uma educação física de qualidade, né? É o que a gente luta, que é o que a gente produz gratuitamente com os conteúdos diariamente, a gente publica lá. Mas a gente percebeu que só isso não era o suficiente, que a gente precisava criar um produto online que alcançasse, como a Ju falou, escalasse aquilo que a gente já fazia no presencial. Então, é bom dividir isso, porque a gente poderia simplesmente ter só o perfil e lá produzir conteúdo, mas a gente também entendia que para escalar era preciso investir num curso online. E também é importante dizer, isso a gente sempre conversa, que o curso que a gente criou é um curso que a gente realmente acredita que está em falta na nossa área. Porque o que a gente fez? A gente, nas nossas diferentes formações e caminhos, trajetórias profissionais, a gente corria atrás de cursos. Tanto que quando a gente começou a trabalhar junto, a gente fez o curso da Federação Internacional de Badminton. Tinha um curso ali, a gente ia. Então, a gente sempre fez cursos assim, de badminton, de handball, E a gente viu e falou assim, cara, não tem nenhum curso de educação física escolar. Esse professor que se forma em licenciatura e que está no mercado de trabalho, ele vai procurar o quê? Então, a gente viu também que era uma oportunidade, uma lacuna da nossa área. Então, o curso, ele acabou sendo assim, cara, vamos atender a uma demanda do mercado que precisa de conhecimento sistematizado, não só de conteúdos soltos. Então, a federação lançou isso, vai lá, faz. Não, calma aí, a gente vai reunir aqui tudo que a gente viu da nossa trajetória profissional desses cursos, daquilo que a gente aplicou na nossa prática e da gente viu que deu certo para a gente e que a gente acha essencial um professor de educação física que atua na escola ter de conhecimento. A gente pensa muito assim, o nosso curso, eu tenho muito orgulho de falar isso, que a gente não traz a prática pela prática, então assim, olha, o planejamento pronto é esse, né, assim, eu tenho vários planos de curso, as pessoas perguntam, mas tem plano de curso lá? Pronto. Eu falo, cara, calma, a gente vai contra isso, você tem que fazer o seu. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não traz só a teoria, porque você também pode encontrar no mercado, enfim, resumo livro, né, assim, coisas mais de teórico, só a teoria. E aí não, você precisa sim da teoria, mas você precisa saber como é que você aplica na tua prática, senão não adianta. Você vai ficar só com a teoria. Eles viram aquele monte para o curso. Só que ninguém falou para eles como interpretar aquilo para a prática. A mesma coisa BNCC, assim, documento simples, né, que todas as escolas agora estão praticamente obrigando a usar. Só que ninguém pega aquele documento e traduz de que maneira você aplica aquilo na tua prática. Então, o nosso curso também tem essa proposta disso, entendeu? Assim, de mostrar como aplicar a teoria, toda aquela teoria da graduação na prática do professor. Não, e uma das coisas pelas quais eu admiro bastante o trabalho que vocês fazem na internet, e por isso mesmo, né, eu sempre que posso sugiro para os estudantes aqui de licenciatura, para quem eu dou aula, que olhem lá, porque isso tudo que vocês estão mencionando são necessidades reais, ou de um jovem que está ingressando no mercado de trabalho para lecionar em escolas, ou mesmo de profissionais que estão ali às vezes há mais tempo e que até pela dificuldade que o trabalho exige dele, acaba não tendo tempo e condições, reunindo condições necessárias
para sua atualização, para sua capacitação permanente. A gente sabe que isso é necessário, mas nem sempre é possível na realidade, né? As pessoas às vezes não... Então eu acho que às vezes as pessoas que reúnem essas condições, né, que podem se dedicar a estudar de maneira mais organizada, sistemática, permanente, às vezes são um pouco insensíveis com relação a essas necessidades das pessoas, que são necessidades reais. E esse exemplo da BNCC que você comentou agora, eu acho que vai muito nesse sentido. É uma coisa que pode parecer banal por um certo lado, mas ao mesmo tempo é uma necessidade real que os professores têm e é necessário que se faça mesmo esse esforço de ajudar e de disseminar. Enfim, esse é só um motivo a mais, né, para reforçar aqui a iniciativa de vocês. Mas eu queria fazer para vocês, antes até da gente falar sobre detalhes sobre o curso, que eu tenho mais curiosidade sobre isso, mas eu vou falar um pouco sobre a iniciativa do perfil, né? Porque eu comentava até antes aqui com a Luiz, antes da gente começar a gravar, que a gente aqui mesmo nessa temporada dedicada ao empreendedorismo digital, a gente vem conversando com pessoas muito do segmento fitness. Então, pessoas que atuam, digamos assim, no mercado de trabalho, que é o dos bacharéis em educação física. No entanto, não se nota tantas iniciativas como essas que vocês fazem no campo, voltada especificamente para o campo de educação física escolar. Então eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês acham que essa minha percepção é verdadeira? Realmente tem poucas iniciativas no campo de educação física escolar? Ou são os algoritmos da Meta que não estão me permitindo conhecer as iniciativas que existem? E se por acaso existe pouco, por que vocês acham que existe tão pouco com relação à educação física escolar? Bom, eu vou começar e eu acho que a Ju pega aí e a gente faz essa dobradinha. Eu levanto a bola, a Ju corta. Então, quando a gente começou a ver assim, não, vamos lá, vamos para o mercado digital, vamos pensar no perfil, estruturar o perfil e tal. Começamos a pesquisar e a gente viu que quando a gente começou em 2019, realmente não tinha. Foi antes da pandemia e realmente não tinha. A gente falou assim, cara, um professor de educação física não tem onde pesquisar, então vamos lá, vamos pensar em algo inédito e vai dar super certo, porque ninguém nunca pensou nisso. Veio a pandemia, começou a surgir a necessidade dos professores de fazerem aula online, não é? Com seus alunos, buscar vídeos e elaborar. E aí teve um boom de perfis com ideias de atividades. Olha, eu faço assim, olha, essa foi minha aula, vamos lá. E criou-se uma ideia de compartilhamento de ideias de como que fazia uma aula online, né? E o nosso perfil lá acreditando desde o início na ideia que a gente tinha, que era de levar a educação física de qualidade e conhecimento para o professor. A gente não alterou. Eu lembro que, assim, a gente teve um receio, porque quando veio esse boom de compartilhamento de atividades, então, assim, todos os perfis, sei lá, 10, 15 perfis surgiram, só, assim, atividades, ideias de atividade, era só isso. E esses perfis crescendo, assim, todo mundo seguindo, e o nosso crescendo lentamente, assim, entrava 2, 3 pessoas por dia, a gente comemorava aqueles 3 seguidores a mais, e a gente falou assim, cara, os professores de educação física não querem qualidade, eles querem ideia de atividade, querem resolver o problema deles, eles não estão aí para se formar, de novo, né, assim, para se informar, eles querem resolver o problema, apagar o fogo. Aquilo, de verdade, deu uma desanimada, que eu falei assim, cara, mas eu não compactuo com isso, eu não acho que é isso que vai solucionar, não é isso que vai tornar a aula dele boa. Aí a Lu fala, a Lu sempre, assim, a nossa dupla aqui, assim, eu vou desistindo, ela vai me puxando, eu vou desistindo, ela vai me puxando, assim, a nossa dupla funciona assim desde o início. E ela falava, Juliana, não, cara, uma hora a gente vai mostrar que eles precisam dessa informação. Vamos continuar fazendo o que a gente acha que é certo, e é isso, assim, a gente não tem que fazer igual todo mundo, mas a gente vai chegar lá. E eu falava, Luísa, não tá adiantando, a gente tá batendo cabeça aqui, cara, a gente tá tentando conscientizar o povo e o povo não quer. Você vê como é que cresceu rápido o perfil X, o perfil Y, a gente está aqui com, sei lá, 100 seguidores, a gente não cresce. E ela falava, calma, né? A Luísa é muito calma, eu sou muito agitada. Já percebeu até na nossa fala, né? A forma de falar, ela, né? E ela falava, calma, vai acontecer, calma, vamos fazendo. Mas a gente teve essa preocupação, porque apesar de ter tido um boom,
foi um boom de atividades, compartilhamento de atividades. E para aquele momento servia. Aqueles professores estavam precisando apagar o fogo, né? Então, todo mundo online, sem nada, sem ideia, sem saber como sair daquela situação, tinha que dar aula pelo computador. Então, qualquer atividade que viesse estava valendo. Se tinha qualidade ou não, aí já não importa, mas eu queria apagar meu fogo, né? Então, foi um pouco desanimador, né, nesse início, né? Eu confesso. E aí veio aí então, né, dessa pandemia toda, a gente já está acabando, já voltando para o presencial e tal, então esses perfis estão minguando, né? Alguns professores já mudaram a estratégia, mas e aí assim, e a gente insistindo, falava assim, não, isso é uma lacuna, isso é um gap. Até que a gente também começou a entender mais de marketing digital, né? Fizemos cursos, fizemos mentorias, corremos atrás de conhecimento para a gente saber como é que a gente faz esse negócio, né? Dar certo. A gente estudou e aí a gente viu que, cara, era só a gente na educação física escolar, nesses cursos, porque aí a gente depois veio percebendo por uma questão de demanda de mercado, não é? No fitness a gente tem muito mais demanda de mercado. As pessoas que trabalham no fitness nessa área, elas já estão acostumadas a pagar por cursos, a terem uma formação mais especializada. Então, elas já estão predispostas a investirem nisso. O professor que está na escola, ele não tem ainda a cultura de buscar o conhecimento para se formar, sabe? Então, assim, é um mercado difícil mesmo de buscar. E aí a gente viu que é por isso também, né? Porque criar um perfil de educação física escolar em que você aposta nisso como um mercado é você criar ainda uma consciência naquele público que vai consumir a educação física escolar de que ele precisa ter formação, para além da que ela teve na escola, né? na graduação, na licenciatura. Então, é muito complicado quando a gente precisa ainda criar uma consciência de que o cara precisa ter uma formação, contrário da área fitness. Atualmente, a gente tem alguns perfis que trabalham com curso online, né, também, mas, assim, é muito pouco, é muito pouquinho. E eu acho que é por isso, por uma questão de demanda de mercado. A partir do momento que o professor de educação física escolar entende que ele precisa de formação e que ele pode ganhar mais se ele tiver uma boa formação, se ele se destacar no mercado de trabalho, se ele investir nele mesmo, aí sim o nosso mercado começa a estar mais aquecido e aí sim eu acho que vão ter mais perfis com cursos online nessa área. Mas enquanto o professor de educação física escolar não perceber isso, não é uma demanda de mercado. Então, é isso. Eu acho que é difícil mesmo encontrar. Mas até o professor... Porque, assim, e também tem eu acho que é grande crise na nossa área da educação física escolar. As pessoas entendem assim, professor de educação física escolar ganha pouco. Ou não tem dinheiro para pagar um curso de formação. E é o que a gente também defende no perfil. Cara, mas, assim, tem oportunidade para ganhar? Bem, você pode ganhar mais até do que na área fitness. Só que você precisa descobrir o caminho para chegar lá. Você precisa se destacar no mercado de trabalho. Tem quem pague. Você só precisa se destacar e saber para onde você se destaca, né? E é isso que também a gente defende. E como assim, é que tem... Não, já fala aí, Juliana. Não, desculpa, porque às vezes a gente é convidado para falar em algumas universidades, assim, início de período, né? Então, assim, ou encerramento de período e tal. E é muito louco, porque toda vez que eu conto a minha trajetória, assim, né? Do quanto eu ganhava quando eu comecei e quanto eu ganho hoje, aí a galera se motiva, aí a galera começa a perguntar por que é isso, assim, porque as pessoas acham que só tem espaço para uma remuneração baixa, mas não é verdade, não é. Aí, assim, quando a gente começa a falar, parece que a gente é arrogante, mas não é isso. Na verdade, a gente quer mostrar assim, qualquer pessoa pode ganhar bem, só que não é assim, qualquer pessoa que esteja a fim de se capacitar. Não é, isso é para qualquer mercado. Qualquer um pode ser um advogado, pode ser um engenheiro. Quantos engenheiros estão ganhando pouco, gente? Estão desempregados. Ou são Uber, né? Ou viraram Uber. Assim, estão se virando como dá. Então, assim, isso é para qualquer profissão. Não é só para professor.
né, de educação física ou professor. Existem escolas que realmente pagam miséria. Eu conto a minha história que eu comecei no estado do Rio. Cara, a matrícula do estado, 16 horas, era R$ 500. Era R$ 500. Eu ganhava isso, entendeu? Mas assim, eu vou morrer ganhando aquilo? Não, então eu quero mais. Se eu quero mais, eu vou buscar mais. Aí eu comecei a me capacitar, e aí fui crescendo, entendeu? Então, assim, não foi do nada, não foi... a UFRJ não foi a minha meu primeiro trabalho, minha primeira remuneração jogando. Não. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Agora, também não é porque eu entrei no estado ganhando R$ 500 que eu vou morrer ali. Eu vou morrer ali se eu quiser, entendeu? Então, eu vou ficar todo dia reclamando. Eu tinha colegas que entravam na sala, né, dos professores, reclamavam horrores do seu salário. Tá, mas e aí, gente? O que vocês vão fazer para mudar isso? E aí? Não, vou pegar mais turma, sabe? Então, é isso. Então, quando a gente começa a conscientizar os nossos alunos, né, sobre isso, eles começam, então, a correr atrás. Todos os meus licenciandos que fazem, né, enfim, que acompanham o estágio lá comigo, eu falo, gente, vocês estão procurando estágio em escola boa também? Vocês já foram bater lá na portinha dessas escolas que pagam muito? Vai lá também, gente, porque beleza, vocês estão aqui, vocês estão aprendendo, óbvio, né? Estou com uma boa vontade aqui de passar todas as informações da escola pública para vocês, mas isso não é um mercado único, existem outros mercados. E quando você se formar, essa porta começa a se fechar. Então vai lá abrir a tua porta, vai lá na escola americana, vai lá no São Bento, vai lá no Santo Inácio, aí posso fazer estágio aí? Faz um excelente trabalho no seu estágio. Mostra que você quer, que você corre atrás. É para esses locais que você precisa direcionar a tua intenção, mas você precisa mostrar que você faz, que você está afim, que você corre atrás. E, gente, quantos alunos meus já não entraram direto para uma escola excelente, que ganham hoje mais do que eu ganho, entendeu? Mas porque correram atrás. Eu não tive essa instrução lá atrás, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. A gente precisa divulgar que existem, sim, oportunidades muito boas para a nossa área. Mas é para quem quer, para quem vai se capacitar. Eu acho que é muito bom vocês falarem isso. Bom, primeiro que vai ao encontro do que a gente se propõe aqui com esse podcast, que não por acaso se chama Trabalho, Carreira e Negócios, porque a gente sempre diz isso aqui, né? Que a educação física, ela é uma carreira como outra qualquer. E como qualquer outra carreira, ela exige uma gestão e um planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Então eu acho que... Só que é uma coisa que falta muito, talvez, nos cursos de graduação em educação física. Encarar o trabalho na educação física como uma carreira, que exige planejamento, exige investimento, e às vezes até investimento, inclusive financeiro, como vocês mencionaram, às vezes, como as pessoas fazem, né, no campo do fitness, pagando, enfim, cursos, né, fora do curso, além do curso superior que elas já fazem, né? E uma outra coisa também que a gente enfatiza muito aqui, que eu acho que se reforça com essa mensagem que vocês estão deixando aqui, é a ideia de que ninguém precisa se contentar com ganhar pouco. Ainda que as condições que determinam os salários baixos ou altos, eles às vezes escapam ao nosso controle, frequentemente escapam ao nosso controle, mas dentro de um certo espaço de manobra, as pessoas podem fazer coisas para melhorar as suas posições. É claro que tem um limite até onde você pode ir, porque são limites estruturais incontornáveis, mas ainda assim há muito espaço de manobra aí dentro do que você pode fazer. Então, isso também às vezes falta um pouco. E no caso específico da licenciatura, que eu acho interessante que vocês estão falando, porque eu acho que é uma dimensão da carreira, do campo de atuação profissional da educação física, que eu tenho a impressão que está um pouco assim... se naturalizou a ideia de que aquela carreira paga mal e que ele vai ganhar pouco. E embora isso seja verdade em grande medida, né, quer dizer, os rendimentos médios de quem vai por aí tendem a ser de fato baixos, né, existe, digamos assim, uma luz no fim do túnel. Né, então isso é muito importante porque a gente sempre fala disso aqui, sabe? A gente gosta de olhar para o copo que está pela metade, mas não dizer que ele está meio cheio, mas também dizer que ele está meio vazio. Né? Quer dizer, os dois lados, né? A gente tem que olhar para o aspecto negativo e o aspecto positivo. Então, acho que o que vocês colocam aqui é, enfim, incrível. E é muito bom que os estudantes de licenciatura, os professores da educação pública e da educação privada possam ouvir essa mensagem, né? E aí, como é que é o curso que vocês oferecem, assim? Como é que funciona? Se vocês puderem, enfim, adiantar um pouco para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, vão nos ouvir na medida em que esse material ficar disponível aí nas redes,
como é que funciona, quem tiver interesse, sobre o que ele trata, se vocês pudessem assim adiantar um pouco desse curso, que eu acho que seria interessante e iria ao encontro do interesse dos ouvintes, né? Kleber, eu sei que essa é a parte em que a gente deveria. Mas é que eu queria voltar um pouquinho à discussão, que eu Sim, acho que claro, é tão claro, claro, importante isso que você está claro. dizendo, e que é o que reforça, assim, claro, depois a gente volta nessa pergunta, mas eu acho que eu queria complementar, assim, porque eu acho que para eles entenderem que realmente o caminho não é fácil, ninguém está dizendo, e ninguém está romantizando a educação física e o professor que trabalha no estado que ganha, toda vez que a gente coloca assim, professor de educação física ganha mal, nossa, mas é uma chuva de críticas, as pessoas vão lá e reclamam, por que isso? Porque eu ganho R$ 4 a hora, porque eu ganho isso, você não sabe o que eu passo. Então, assim, é muito importante a gente dizer que, cara, realmente tem escola que paga mal, o estado paga mal, a gente não concorda, acho que o professor tinha que ser mais valorizado. Então, a gente quer reforçar isso, mas, assim, a gente também acredita que o professor ele precisa ter esse objetivo. E, assim, é muito... eu tive, não sei a sorte, mas eu sempre eu sempre fui muito insistente nos meus objetivos. E quando eu entrei na UFRJ, eu era da licenciatura, mas a primeira oportunidade que eu tinha de trabalho era trabalhar numa academia grande, né? Eu não vou dizer o nome aqui para a gente não fazer merchandise, mas era uma academia grande. Ganhava 3 euros, ó, 3 reais a hora. Ganhava. Eu comecei trabalhando no primeiro período, R$ 3 a hora. Meu primeiro salário foi tipo R$ 200, muito pouquinho. Eu comecei assim, só que foi o que a gente sempre fala, se dedica na oportunidade que você tem. Nessa academia, ganhei o prêmio Excelência lá que tinha, me destaquei o suficiente para uma aluna de uma hidroginástica falar assim, Luísa, trabalho numa escola e essa escola está precisando de um estagiário. Você topa? Falei, claro, tô doida para entrar na escola. Então, fui lá, comecei como estagiária na escola. Ganhava pouco também, estagiário, ganhava pouquinho, de 3, passei para ganhar cinco reais a hora. Fiquei lá. No último ano em que eu estava me formando, eu avisei para a escola, eu falei, olha, a partir de agora eu não posso mais ser estagiária, estou me formando, não tenho, né, infelizmente, vou precisar deixar. A escola, o que fez? Como eu me destaquei tanto como estagiária, ela falou assim, não, a gente não vai te deixar, vamos criar uma turma. Então, eles criaram um horário, um novo horário, criaram uma oportunidade em que eles deram a minha primeira experiência como professora lá de ginástica olímpica, que eu tinha experiência, inventaram uma turma. Falaram assim, não, você vai ter a sua primeira experiência como professora aqui na escola, a gente não vai deixar você embora. Então, passei essa professora. Uma outra professora da escola, né, ficou grávida, eu ampliei os horários dela e fui ampliando. Só que, desde a licenciatura, eu falei assim, eu não quero ganhar pouco. Eu entrei para a educação física e eu quero ganhar muito. Como é que eu ganho muito? Desde a licenciatura já me falaram assim, professor da universidade, até que o salário do professor de universidade ganha bem. Então, desde a licenciatura, meu objetivo era ser professora de uma universidade. Eu quero ser professora da UFRJ. Então, desde o meu trilho, mesmo que eu tenha essa experiência profissional, eu falei assim, cara, como é que eu sou professora da UFRJ para ganhar esse salário que tem hoje? Aí, fazendo mestrado e doutorado, então é isso. Então, eu tive um trajeto na profissional, mas enquanto estava no meu profissional, eu investia no meu acadêmico. Então, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, porque eu sabia que isso me levaria ao objetivo que eu queria final, que era ser professora da UFRJ, que era ganhar o que a gente entende como ganhando bem como professora. Então, assim, na licenciatura eu já tinha esse projeto, e eu já sabia como é que eu chegava lá. Eu só sabia que era uma questão de tempo, que eu tinha que me formar na licenciatura, fazer um mestrado, fazer um doutorado e tentar o concurso para a UFRJ. Então, essa questão de gestão de carreira, que a Ju até depois pode contar um pouco, que ela falou assim, cara, eu não sabia o que era o UFRJ. E eu não sabia que eu podia ganhar como eu ganhava. Então, assim, é muito importante você saber assim, cara, qual é o objetivo que você quer profissional? Você quer ganhar X? Então, cara, traça o seu caminho e vai ganhar X, entendeu? Se você passou para um estado, você sabe que o estado ganha 1.600, cara, você já sabe, você fez o concurso, você já sabe que você vai ganhar 1.600. Não adianta chegar no estado e falar assim, caraca, professor ganha pouco, hein? Cara, eu lembro que eu queria ser professora também de Caxias, porque era o município que ganhava mais. Sim, Então, sim, assim, sim. você tem que fazer o seu plano de carreira.
Então, cara, vou me dedicar a esse concurso que eu sei. Ou vou passar no estado, ganhar 1.600, beleza. Depois eu quero um município que ganha 40 horas, então você tem que minimamente ter qual é o objetivo, onde você quer chegar, senão você vai passar para o estado e fala assim, 1.600, ai, professor de educação física ganha tão pouco, né? E cruza o braço e fala assim, a gente ganha mal, entendeu? E vai fazer outra coisa. Mas é porque quando fez o concurso, você já sabia quanto ganhava. Então, cara, e o que mais revolta, né, Luísa? O cara sabe quanto é, reclama, e ainda assim, já escutei isso, esse absurdo. Eu falo sempre, porque foi nossa, minha vontade foi de dar uma voadora, eu incentivando a violência, mas, cara, aquilo me revoltou demais, assim. Um professor específico, né, era de educação física, era de outra carreira, falando assim, o Estado... Eu falei, né, pô, você não vai pra tua aula, não, cara? Ele, daqui a pouco eu vou. E o Estado finge que me paga, eu finge que eu trabalho. Eu falei, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Quer dizer, os alunos que estão na escola pública não merecem um professor desse. Não merece. Esse cara fez a prova sabendo quanto que ele ia ganhar. Então, assim, aqueles alunos não têm culpa da revolta dele contra o Estado, entendeu? Então, assim, eu falo isso porque foi uma coisa que me marcou e eu falo, não, eu vou fazer o meu melhor. O Estado não está me dando condições, mas eu vou fazer o meu melhor. Até porque essa valorização, ela vai depender muito mais do meu trabalho, entendeu? Do que, enfim, de eu cruzar meus braços ou esperar que uma luz surja e a educação mude, né? Porque o projeto de educação, a gente precisa... a gente fala muito isso para os nossos alunos no curso, né? E na graduação e todos os lugares que a gente passa. Para você compreender por que a educação física e a educação como um todo é desvalorizada na escola, você precisa entender o processo de construção, da onde veio, por que nós chegamos assim hoje. Da onde veio? Se você não compreende a história, você não consegue compreender o presente. Então, dá uns passos atrás, vamos dar uma estudada, né? Eu e a Lu, na última turma, nós fizemos questão de falar justamente isso. A gente sempre faz uma aula inaugural do nosso curso, né, com os nossos alunos, para se conhecer e tal, mas a gente leva algum conhecimento novo que o curso não tem. E aí, na última vez, a gente fez questão de falar sobre isso, sobre a história da educação física, mas de uma maneira prática, né? Assim, então, vamos contar como é que surgiu a educação física, para que ela surgiu, e por que ela foi mudando de cara, de roupagem durante os anos, e por que hoje a educação do Brasil... Eu falo do Brasil porque a luta hoje em Portugal, a gente tem uma outra dimensão de que lá em Portugal está muito bem estruturado. Para que serve a educação física na escola? Tem um para quê. E todas as escolas vão seguir aquele mesmo padrão, porque existe um modelo, se é o certo, se é o errado, não sei. Mas existe um norte. A educação física lá, né, pelo que eu não estou lá, mas pelo que a Lu me contou, é para formar hábitos saudáveis, né? Assim, é para tornar o cidadão capaz de entender a atividade física como uma necessidade da vida dele. Então, tem um norte. Se eu pergunto hoje para qualquer professor de educação física do Brasil, para que serve a educação física na escola? Eles não sabem responder. A gente fez esse teste. Eu coloquei lá no perfil, não teve uma resposta. Nós temos 16 mil seguidores quase. Nenhuma resposta. Ninguém sabe responder. E aí, por que ninguém sabe responder? Porque não tem o norte mesmo. A própria BNCC, ela trata a nossa área assim, ó. Cada um faz o que quer, tá aqui, ó. O espectro é esse aqui, vai lá. Então, mas por que não tem hoje? E aí a gente fez esse recorte histórico, né? E mostrando que a gente demoniza mesmo, né? Assim, o militarismo foi horrível, o higienismo foi horrível, o não sei o que foi horrível. Calma, teve um porquê naquela época, tinha um porquê. Então, a educação física, pelo menos, né, se estava servindo para o Estado... Serviu para legitimar. Serviu para legitimar a nossa área na escola. Não, eu não tô nem falando que foi uma coisa boa ou uma coisa ruim. Assim, o norte, tá? Então, obviamente, o militarismo a gente não precisa nem falar. Né? Você está se queixando da ausência de um norte. A ausência de um norte. Porque eu acho que nesse período... É isso, nesse período a educação física tinha um que estar na escola. Hoje, a educação física, ela não tem mais um porquê... quer dizer, até tem, mas assim, se o professor quiser, não tem, entendeu? Então, um professor trabalha só recreação,
o outro trabalha só esporte, o outro não trabalha, o outro joga bola e deixa a galera brincar. Então, assim, o que legitima a nossa área na escola? Por isso que a todo momento querem tirar a gente da educação infantil ou do ensino médio. Toda hora a gente escuta isso. Mas inclusive tem escolas no ensino médio que nem colocam mais esse novo ensino médio. Dependendo da escola, a gente tem um tempo, dos 3 anos, a gente tem um tempo em um ano, porque está legitimado lá que a educação física não tem necessidade de estar no ensino médio, não precisa, entendeu? E aí, cara, a gente tem que mostrar, quem é que tem que mostrar? A gente está perdendo espaço no mercado de trabalho, gente, porque o professor não faz um bom trabalho na escola. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que mais do que ter um plano de carreira, que é necessário, a Lu contou a trajetória dela, já o objetivo e como é que ela fez, né? Mais do que isso, é o professor entender que quem faz a valorização da nossa área é a gente. É a gente que mostra o tempo inteiro a importância da educação física dentro da escola. Então, se você tem menos tempo que o professor de matemática e você ganha menos do que o professor de matemática por causa disso, de quem é a culpa? Tá entendendo? Então, assim, se o próprio aluno acha que a sua aula é para ele recrear, é para ele brincar, que ele pode fazer o que ele quiser na tua aula, porque a tua aula não importa para nada, quem é que vai brigar pelos tempos, gente? Cara, assim, a própria direção não sabe. O diretor que teve, né? E eu falo isso, o diretor que teve a experiência como aluno um dia, né? Na juventude dele, ele não viu a importância da área? Por que ele agora está no cargo de gestão? Ele vai dar mais tempo para você? Claro que não. Matemática é muito mais importante. Português é muito mais importante. Para que serve a educação física? Para brincar. Meu aluno não precisa brincar, ele brinca na rua. Entendeu? Então, assim, essa legitimação que a Lu está falando é importante. A gente ter um norte. Para que serve? Para que eu estou levando? Então, assim, se você... A gente fala isso também muito no curso, né? Tudo na nossa vida é objetivo, inclusive a nossa prática dentro da escola. Qual é o meu objetivo com aquele aluno? Muitos professores não sabem falar, Kleber. Entendeu? E você fala assim, tá, mas qual é o seu objetivo esse ano? Qual foi o objetivo da sua aula? Não sabe responder. E aí, como é que a gente vai tornar a nossa área relevante? A gente precisa saber o que está fazendo ali dentro, né? E precisa mostrar o resultado disso. Cara, com a minha aula, esse aluno desenvolveu isso. Olha como ele progrediu nisso. Quem é que vai mostrar isso? Tem professor que não vai a uma reunião. Eu passei por algumas escolas, que eu era a única professora de educação física que ia no conselho de classe. Entendeu? Passei por uma experiência no estado, na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, que, cara, a diretora, ela alterava todas as notas de educação física para passar os alunos, porque ela falava assim, cara, você não vai reter um aluno de EJA com educação física, né? Você não vai fazer isso, né? Eu falava, mas matemática você também modificou? Por que você está modificando a minha nota e não está modificando o cara lá de matemática e de história? Quer dizer, o aluno do EJA pode ficar retido em matemática, mas não pode ficar retido em educação física? Não estou entendendo. Né? Então, assim, mas eu tinha que bater de frente com a diretora e eu tinha que ter argumento. A minha aula não é só recreação, na minha aula esse aluno está aprendendo. A minha aula tem tanta relevância quanto português e matemática. E eu tinha que ter esse embate, mas para você ter o embate, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber levar argumentos que mostrem a importância da tua área ali. Então, eu acho que é uma questão também política muito grande a gente manter a postura, né, de um professor que faz, de um professor que sabe o que está fazendo e mostrar isso a todo momento. Né? Se der desculpa, assim, eu me altero até a voz, mas é que isso é uma coisa que me incomoda. Isso é uma coisa que mexe com a gente, né? Mas assim, vocês estão chacoalhando as estruturas, assim, que vocês estão falando aqui, como o André gosta de usar a expressão, já usou isso aqui outra vez, vocês estão dando uma chinelada, que eu acho muito, muito importante o que vocês estão dizendo. Eu particularmente concordo com tudo que vocês estão dizendo, e um aspecto específico me chama a atenção, que eu até destacaria, que isso também se nota no trabalho que vocês fazem junto a esse perfil no Instagram, né, Edu Física Escolar, que é a ideia da gente se concentrar no que a gente pode fazer. Porque eu noto que, às vezes, em certos ambientes que discutem, pensam, refletem sobre educação física escolar,
às vezes tem uma certa tendência de se concentrar no que a gente não pode fazer. Então você diz assim, olha, mas o salário do professor do Estado é muito ruim. É muito ruim, todo mundo reconhece isso. Mas eu não posso fazer nada com relação a isso. Ou pelo menos não no curto prazo, né? Quer dizer, você pode se organizar, participar dos sindicatos, organizar uma pressão política para que no médio e no longo prazo isso haja uma mudança gradual, paulatina. Mas no curto prazo isso não tá disponível, né? Você não é um legislador, você não é um deputado, você não é um senador, você não é prefeito, não é governador, não é secretário de educação, você não pode mudar o orçamento da Secretaria de Educação para aumentar o salário. Só um detalhe nessa tua fala para aproveitar o gancho. A gente pode pensar em quem a gente vota. Então, vota em Isso, sim. Mas mesmo os políticos, se quisessem, digamos, dobrar o salário dos professores, eles teriam dificuldades, porque tem limitações orçamentárias. Então, quer dizer, mesmo quem tem poder político de tomar essa decisão, esse poder político ele é limitado. Ele não se exerce de maneira absoluta. Então, e ao passo que o que vocês estão dizendo chama atenção para ações que os indivíduos podem fazer com menos restrições, entende? Quer dizer, se dedicar, se capacitar, colocar o seu conhecimento à disposição do público que você atende, o que é especialmente importante se tratando da educação física escolar, porque a maior parte das matrículas no ensino básico brasileiro são em escolas públicas, uma parte grande desse público são de alunos que vêm de famílias pobres, e que, portanto, são pessoas que precisam de uma educação de qualidade, e que quem pode oferecer isso, em primeira instância, em primeiro lugar, é o professor, que está ali na frente deles, né? Então, quer dizer, é incrível o que vocês dizem, eu concordaria com tudo, e só reforça então a minha curiosidade sobre o curso. Porque eu tô quase me inscrevendo no curso de vocês, né? Porque é tão interessante o que vocês estão dizendo aqui, vocês são tão comunicativas, né? E tão apaixonadas, porque a Juliana brincou aqui que ela fica até assim, é mais exaltada, mas isso é, na verdade, a expressão de uma paixão, né? Você tá ali mostrando que você, né, o seu compromisso, a sua paixão por essa área. Mas enfim, se vocês puderem assim um pouco, né? Depois eu tenho uma outra pergunta, antes da gente terminar, se der tempo, acho que vai dar tempo, também sobre a relação de vocês com o público lá no Instagram, mas antes do curso, né? Tá Quem bem, sabe eu vou ser o próximo aluno. Olha, será muito bem-vindo. A gente, inclusive, está com inscrições aí abertas e a gente é muito feliz que tem alunos de todo o Brasil e que a gente tem resultado. Olha, o que dá mais prazer para a gente entrou com isso assim, com um objetivo claro e trabalha para que a gente tenha também um retorno financeiro. Mas a gente ainda não teve retorno financeiro, né? Não é por outras questões. Só que assim, a gente morre de rir porque ninguém acredita. Né, Lu? Ninguém acredita quando a gente fala todo o dinheiro que a gente já recebeu, a gente reinvestiu. Então, assim, e você sabe, né, que o empreendedorismo digital demanda gastos, né, enfim, que as pessoas não têm noção, mas assim, gastos com plataforma, com divulgação, enfim, com material. A gente paga alguns professores extras também, porque a gente quer qualidade do curso, então a gente acabou contratando pessoas, a gente sem poder, para estar no curso. Então, assim, a gente ainda não tirou R$1, você acredita? A gente está há 3 anos, a gente tem mais de 100 alunos e a gente ainda não pegou R$1 para a gente. Mas a gente ainda assim está muito feliz com os resultados, porque a gente, apesar da gente ter pensado na grana, a gente quer realmente fazer a diferença, né, assim, na educação brasileira. Porque, por exemplo, falando do curso, né, a gente tem mais 180 aulas gravadas e de tudo. Porque a gente começa assim, nosso curso... porque, assim, na verdade, nosso curso ele começou pensando assim, cara, o problema do professor de educação física hoje na escola é que ele não sabe planejar. Ele pode trabalhar qualquer coisa. Ele é capaz de trabalhar qualquer coisa se ele souber planejar. Isso é o que a gente defende no nosso perfil. Defende no nosso curso, tanto que a gente tem um módulo de planejamento que é obrigatório. A gente descobriu que as pessoas saem da faculdade e não sabem planejar a sua própria aula, ela não sabe planejar o seu trabalho. Ela não tem uma orientação de quando chega na escola que a diretora pede assim, cadê o seu plano de ensino, plano anual? A pessoa olha para um lado, olha para o outro, não sabe. Aí acaba copiando ou colando ou pedindo um pronto e entrega, né, achando que aquilo ali é burocrático. Aquilo ali é uma burocracia da escola, né? Vou dar conta disso. Que é a burocracia da escola, eu tenho que entregar. Quantidade de... assim, não consegue ver aquilo como uma coisa prática, entendeu? De novo, né? É aquela teoria que não sabe como é que faz na prática. Assim, eu tenho que entregar um plano. Para que serve? Não sei, mas eu vou entregar lá para a diretora.
Aí, na hora que tem que dar aula, fica assim, o que eu vou dar hoje? Eu vou fazer um plano de aula aqui. Aí pega qualquer atividade, esse aqui meu aluno vai gostar, esse aqui meu aluno vai gostar. E isso toda aula, quer dizer, primeiro que não tem qualidade, né? Porque o que o aluno aprendeu? Aí eu volto aquela vez, o que seu aluno aprendeu? Não sei, mas ele gostou da aula. A aula foi boa, porque ele gostou da aula. Quer dizer, ele foi boa porque gostou da aula. É esse o critério de qualidade, né? E aí, assim, esse professor fica na agonia o ano inteiro. O ano inteiro ele está catando atividade, porque o que eu vou dar na semana seguinte? O que eu vou dar na outra semana? O que o aluno gosta? Aí as perguntas no perfil vêm muito assim, o que um aluno de, sei lá, como é que eles colocam assim, atividade, qual é a atividade para handball sexto ano? Não sei, eu não conheço o aluno, não sei o que ele já sabe, entendeu? Então, é isso, assim. Então, não tem essa noção do quanto um plano te ajuda o ano inteiro e ainda torna o seu trabalho de qualidade. Eles não têm essa noção. E a gente percebeu isso, né? Porque é isso. O grande problema do professor é esse. Ele não sabe o que ele dá. Então, a gente pensou assim, cara, a saída, e aí isso foi o que, assim, mais a gente percebeu também na nossa experiência, quando a gente recebe os alunos da licenciatura para fazer o estágio com a gente, fala assim, cara, as pessoas não sabem planejar. O mínimo do trabalho de qualidade é saber fazer um planejamento de aula, um planejamento de unidade, um planejamento... Então, o nosso curso, ele é principalmente voltado assim, cara, aprenda a fazer seu próprio planejamento, seu próprio trabalho. Dali, você voa, mas você tem que saber planejar. Então, a gente tem um módulo de planejamento que a gente fala assim, é obrigatório. A gente tem como se fosse um mapa no curso. No vídeo de boas-vindas, a gente fala assim, planejamento você não abre mão, é obrigatório. Tem que saber planejar. Temos também um módulo de avaliação, que a gente entende que o trabalho, um bom planejamento, ele precisa ser sempre avaliado, avaliar o seu trabalho para replanejar, para mudar o planejamento, para ver se realmente esse planejamento é eficiente. Então, assim, a avaliação está muito associada ao planejamento, e aí a gente fala assim, avalie o seu trabalho para replanejar, avalie o seu trabalho para pensar as suas aulas. Então, esses são os módulos que a gente falou assim, cara, é o carro-chefe do nosso curso. Em seguida, a gente falou assim, mas não é só isso. Eu acho que, do mesmo jeito que a gente viu uma carência da nossa formação, de ter que procurar onde joga handball, porque, assim, por mais que a nossa área é um quadrado mágico, que todo mundo tem que saber futebol, vôlei, as pessoas não sabem dar. A gente descobriu que as pessoas não sabem trabalhar. Sabem jogos, brincadeiras e coisas, sabe que tem que trabalhar isso, mas como é que você ensina o seu aluno a jogar um handball? Como é que você trabalha o handball no sexto ano? Não sabe. Não sabe ensinar o aluno a fazer uma bandeja. Então, a gente sentiu que isso também era uma carência, que não era só ensinar a planejar, nem avaliar o planejamento, o seu próprio trabalho. Então, a gente criou outros módulos de conteúdos também da educação física que a gente viu que era uma falha na formação. Então, a gente tem um módulo de vôlei, temos um módulo de handball, temos um módulo de basquete, temos um módulo de ginástica, temos um módulo de lutas, temos um módulo de atividade matriz indígena, temos um módulo de matriz africana, temos um módulo de um professor convidado, que é o de capoeira, que a gente falou assim, cara, eu e Juliana, nem a gente sabe ensinar capoeira, infelizmente, mas a gente vê a importância disso para a Lei 11.645, que é da valorização da cultura afro-brasileira. Cara, a gente tem que ter um módulo de capoeira, que é uma coisa que eu acho que o professor deve ter minimamente conhecer para também tornar efetiva essa lei. Então, a gente tem módulo de capoeira. Outro grande problema, dança. O professor fala assim, cara, você trabalhar dança. A gente chamou uma especialista de dança. E a educação infantil, que a gente acha que é um módulo à parte, que é necessário, tem a especialista de educação infantil, que é um módulo só sobre infância. Então, assim, a gente reuniu tudo que a gente acredita que poderia ser da cultura corporal, que a gente acredita que possa ajudar o professor minimamente a conhecer aquele conteúdo. A partir do momento que ele conhece aquele conteúdo, ele planeja aquele conteúdo de forma eficiente. Então, o curso tem... A gente agora está editando, né? Porque a gente faz tudo. A gente grava e edita. A gente está editando agora um módulo de práticas corporais de aventura, de natureza, em que a gente também trabalha algumas possibilidades.
Então é isso, basicamente o curso E é esse. ele funciona, você falou que está com as inscrições abertas, ou seja, quem tiver interessado vai entrar lá no perfil de vocês, no Instagram, edu.fisica.escolar, mas precisa ficar atento ao momento em que for lançadas as novas vagas, porque ele não é um curso que pode se inscrever a qualquer momento. Assim, atualmente a gente está com inscrições abertas até janeiro, porque o que a gente faz? A gente cria turmas em que a gente acompanha esse aluno, porque assim, a gente entende que a gente não quer só que mais alunos, tragam mais alunos, a plataforma está lá, mas a gente acompanha toda uma turma. Então, o aluno assistiu uma aula, viu, teve dificuldade, pode marcar uma mentoria com a gente vai lá, senta, esclarece. Tem alunos que precisam fazer o planejamento junto com a gente. Olha, tentei escrever meu planejamento, ainda não consegui. Então, a gente vai, entende a realidade daquele professor, conhece, porque a gente defende sempre, né? Que o planejamento, ele não é copiar e colar. Eu preciso saber minimamente a realidade daquele professor, daqueles alunos, o que aqueles alunos sabem para montar um planejamento. Então, a gente faz a mentoria. Então, a gente acompanha por turmas. Então, a gente abre turmas. A gente está atualmente na 6ª turma. Essa 6ª turma está fechando agora, em janeiro. E a gente não sabe quando que a gente abre depois, porque a gente justamente faz esse acompanhamento das turmas. Então, quem compra agora, se inscreve agora, tem acesso por 1 ano a esse curso, e depois, se ele quiser renovar, porque a gente entende que é como se fosse uma sala de aula virtual, em que a gente vai atualizando esses cursos, esses módulos. E aí, quem está lá fica por 1 ano, acessos, depois tem quem quiser renova, e a gente abre e fecha turmas. Então, é isso, atualmente a gente está aberta, vamos planejar agora um aulão em que todas as turmas participam, um aulão ao vivo, em que a gente tira dúvidas, a gente acompanha, faz troca de experiências. E é isso, o curso, ele é mais ou menos isso, quem tiver dúvidas também pode ir lá acessar. A gente tem um destaque só sobre esse curso, né? Assim, as aulas e tal, são aulas práticas e teóricas, apesar de ser gravado. A gente fez aulas, por exemplo, no voleibol, a gente tem aulas práticas, tem aulas teóricas, a gente tenta pensar a teoria, mas também como é que essa teoria pode ser aplicada na prática. E só você falando essa coisa do ensino prático, né? Como é que pode existir preconceitos com relação ao uso das tecnologias digitais, né, para a educação à distância, para a capacitação à distância. O primeiro episódio dessa 3ª temporada sobre empreendedorismo digital, nós conversamos com o J. Campos, que é um profissional de educação física que tem o maior canal de natação na internet. Então o cara ensina natação pela internet. Você imagina o que é isso, né? É um trabalho extraordinário, né? Depois até, se vocês não... olhem lá o episódio dele, que é extraordinário o trabalho que ele faz também, é muito bom. Enfim, não há limites, né? Quer dizer, há alguns limites, claro, mas com muita criatividade e dedicação é possível pensar alternativas de modo a facilitar o acesso a essas informações, né? Mas enfim, gente, eu já vou terminando, eu acho que a gente já, enfim, tem bastante... Não, eu tô impressionado com a capacidade comunicativa de vocês, né? Como é que é fácil ouvir vocês falarem, porque, enfim, foi uma conversa assim, muito agradável. Eu já vou terminando, agradecendo novamente aqui a disposição de vocês desde os nossos primeiros contatos, né? Vocês muito disponíveis, gentilmente atendendo aqui o nosso pedido. E você que está aí nos acompanhando, ouvindo, né, pelo Spotify, pelo Google Podcast ou nos assistindo pelo YouTube, se você conhece alguém que se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de compartilhar, disponibiliza nos seus canais, nos seus grupos de estudantes, porque a nossa ideia aqui é sempre de tentar levar mais conhecimento, mais informação e ajudar a pensar mecanismos para melhorar o mercado de trabalho da educação física, que esse aqui é o nosso lema, trabalho, carreira e negócios. Boa. Valeu, galera. Obrigado, viu, gente? Valeu. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.